Isso aí, vamos aplicar o nosso coração em querer compreender a palavra do Senhor. Junte-se aqui comigo, vamos lá? Que o Espírito Santo de Deus nos capacite. A nossa parte temos que fazer, que é examinar as Escrituras, como Jesus Cristo ele nos diz, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais, pois, as Escrituras, pois dela testificais de mim. Até deixa eu trazer aqui para me ler. Aqui, pessoal, ó. 5,39, ó. Evangelho de João 5,39, ó. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Palavra de Jesus. Quando você abrir a Bíblia e você vê essas palavras que está frisada de vermelho, são todas palavras que saíram da boca do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você lê, presta bem atenção, tá? E coloca no coração, aqui é Jesus falando comigo. Você vai ver a obra na sua vida, Deus fazer. É pela nossa fé, pessoal. É a fé em Jesus Cristo que faz a mudança acontecer em nosso coração. Amém? Mais uma vez vamos repetir aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, assim diz o Senhor Jesus. Aí você diz, e como eu começo? Aí você começa pelo Evangelho, pelas as passagens aqui do Novo Testamento. A palavra de Deus fala aqui, ó, no capítulo 1 do Evangelho de João, ó, capítulo 1, ó, do livro do Evangelho de João, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aqui é a palavra de João, da qual o Espírito de Deus o inspirou a escrever o livro. Você está entendendo? Tem as palavras de João, da qual João ele escreveu esse livro, e tem as palavras de Jesus Cristo, porque João andou juntinho com Jesus. Amém? Aí você vai lá em Apocalipse. Nossa, Rosailda, mas Apocalipse é o livro da revelação final. Vamos ver o que quer falar, o que quer dizer o verbo de Deus. Você muitas das vezes confessa Jesus Cristo como eu. Lá na minha velha criatura eu confessava que eu tenho Deus, mas eu não tinha, pessoal, porque ter Deus é ter a palavra de Deus dentro de nós, crermos e confessar. E é confessando por meio da nossa fé que a gente vê o materializar da palavra de Deus em nós. Aqueles momentos tenebrosos que você está com a enfermidade no corpo, você pega a palavra de Deus, você começa a fazer oração, você começa a usar a autoridade que Deus te dá, que é o nome de Jesus Cristo, contra esse mal, e você se vê livre, sem precisar até mesmo de ir no médico, como isso já aconteceu comigo. E não quero dizer que você não pode ir ao médico, tá, pessoal? Porque não é pecado. Não é pecado ir no médico. Pelo amor de Deus, cada fé é cada fé. Você tem seu tanto de fé, eu tenho o meu tanto de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente adquire fé quando a gente ouve a pregação da palavra de Deus. Tá entendendo? Aí você vindo aqui, ó, em Apocalipse, olha o que diz. Apocalipse 19, no versículo 13, olha o que diz. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Quem foi que se sacrificou na cruz e ficou
com o manto, com as vestes todas ensanguentadas? Foi Jesus Cristo, não é verdade? E a Bíblia diz que Jesus é o Verbo de Deus. Amados, a gente tem que examinar as Escrituras para a gente não sofrer tanto nessa terra. Muitas coisas ruins estão acontecendo. E se você não tiver revestido da palavra de Deus, você vai sofrer. Você vai sofrer porque você não vai entender o que está acontecendo. Aí você vai começar a murmurar. Aí você vai reclamar, em vez de orar, de chorar nos pés de Jesus e clamar a Jesus pela salvação daqueles que Jesus ainda vai resgatar. Resgatar do quê, Rosaída? Resgatar do pecado, resgatar da escravidão do diabo, resgatar da cegueira espiritual, amados. Tem muitos que sabem da história da qual Jesus Cristo ele viveu naquela cruz, mas muito não acredita porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele venda os olhos para que muitos não acreditem na ressurreição de Cristo ao terceiro dia entre os mortos. E Cristo é o Verbo. É como Davi, ele diz aqui em Salmos 119. Olha o que é que o salmista Davi diz, ó, no Salmo 119, versículo 11, ó. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aí no versículo 12 ele diz, bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. O inimigo das nossas almas, pessoal, não quer que nós tenhamos compreensão do significado da palavra de Deus para nós. Vê o que Jesus diz. Examinais as Escrituras, porque dela testifica-te de mim. E é da palavra de Deus que você recebe fé e crê no plano da salvação eterna. Você acha que o inimigo da tua alma, o diabo, ele vai querer que você creia? Que você tenha os olhos espirituais abertos? Não. Ele quer que você viva cego, dependendo dele, sendo cavalo dele, para ele montar e fazer de você o que ele quiser. Mas Jesus Cristo, ele te chama. Jesus Cristo, ele está tocando, está batendo na porta do teu coração. O Senhor Jesus, ele diz, eis que estou em tua porta e bato. Se tu abrires, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Amados, amadas, se despertem. Você que dorme, esse sono espiritual, desperta em nome de Jesus. Busque o Verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Não só confesse Jesus. Você tem que ter um posicionamento e viver com Jesus. E viver aprendendo, examinando as Escrituras, meditando na lei do Senhor dia e noite. E você vai se revestindo. E nenhum laço do passarinheiro te resistirá, porque você vai estar revestido da palavra que é Jesus Cristo. Você está entendendo? Que o Espírito Santo te abençoe e te guarde. Amém? Glória a Deus.